Minuto Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Visite agora mesmo o nosso site. Jovem de Erechim está desaparecida e atenção, você pode ajudar a encontrá-la. E também é destaque no Minuto Bom Dia de hoje. Homem morre em acidente de trabalho aqui na maior cidade do Alto Uruguai Gaúcho. E também é destaque. Homem é preso suspeito de participar de facção criminosa em Erechim. Essas e outras notícias são destaque a partir de agora no Minuto Bom Dia. Te liga porque a gente já está no ar. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, você que está nos acompanhando, obrigado pela sua audiência e a partir de agora eu já começo chamando a sua atenção. Meu querido Marcão, vamos botar na tela a imagem desta jovem que está desaparecida aqui em Erechim. Você está vendo a foto da Larissa Maiara Machado. Ela desapareceu ontem, domingo, essa jovem tem 14 anos, ela estava levando almoço para o trabalho, para o seu pai que estava trabalhando quando ela desapareceu. Essa jovem tem 14 anos, ela é moradora do bairro Presidente Vargas e está desaparecida. Ela foi, de acordo com a Polícia Civil, ela foi levar almoço para o seu pai no trabalho e acabou aí pouco por volta das 12 horas e não retornou. O pai da garota, ele trabalha como vigilante lá no cemitério Santa Cruz. Se você souber o paradeiro da jovem Larissa Maiara Machado, de 12 anos, ligue agora mesmo para a Brigada Militar pelo telefone 190 ou direto com a família, que é o telefone 984005723. Eu vou repetir para você, 984005723. Atenção, esta jovem que está na sua tela neste momento está desaparecida. Ela desapareceu no domingo, nessa manhã, no meio-dia desse domingo, quando foi levar almoço para o seu pai, ele que é um dos vigias lá do cemitério municipal Santa Cruz, no bairro Presidente Vargas. Então, se você conhece essa jovem de 12 anos, sabe aonde ela está neste momento, ligue agora mesmo para a Brigada Militar. A TV Bom Dia segue acompanhando esse fato e conta com você para que nós possamos encontrar a Larissa aí com bem, muito bem. Espero que a Larissa esteja bem e a gente vai mostrar para você o desenrolar dessa história, hein? Atenção! Seguimos com o nosso Minuto Bom Dia de hoje e agora a gente vai falar que um homem, aqui um mecânico, morreu em um acidente de trabalho na última sexta-feira. Ele ajudava a descarregar uma máquina agrícola quando acabou prensado entre um trator e também um pequeno caminhão. Veja mais na nossa reportagem. Te liga. Um homem de 51 anos morreu na manhã da última sexta-feira durante um acidente de trabalho em Erechim. Diógenes Ricardo Ianzuki era mecânico e trabalhava em uma mecânica de implementos e máquinas agrícolas na rua Sarandi, na região central da cidade. Na manhã de sexta-feira, quando auxiliava o descarregamento de uma máquina, acabou prensado entre uma caminhonete e um trator. Diógenes chegou a ser socorrido por equipes e da ambulância cidadã e também dos bombeiros e foi encaminhado ao Hospital Santa Terezinha, onde passou por uma cirurgia, mas faleceu. Diógenes foi sepultado neste sábado em sua cidade natal, o município de Jacutinga. Olha, agora eu vou falar para você o seguinte, olha, um integrante de uma facção criminosa aqui do Rio Grande do Sul, muito perigosa, acabou preso aqui em Erechim. Para quem pensa que esse negócio de facções criminosas é apenas da capital, eles estão aqui no nosso meio. Esse indivíduo preso pela equipe da Defrec foi detido na última sexta-feira pela equipe lá do delegado Secom, estava sendo procurado lá pela Polícia Civil de Caxias do Sul. De acordo com informações da Polícia Civil, ele faz parte de uma organização criminosa que tem entre a sua ficha roubos a banco, homicídios e principalmente envolvimento grande com o tráfico de drogas aqui no Rio Grande do Sul. Te liga. Na noite da última quarta-feira, a Delegacia Especializada em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas prendeu preventivamente um jovem pela participação em organizações criminosas.
A prisão em Erechim foi decretada pela terceira vara criminal da comarca de Caxias do Sul. De acordo com a investigação realizada pela DEFREC de Caxias, o preso é suspeito de integrar organização criminosa que atuava em roubos de veículos, tráfico de drogas e homicídios. A partir da informação de que o homem teria se refugiado em Erechim, a delegacia solicitou o apoio da DEFREC, que, por sua vez, efetuou a prisão do indivíduo. O homem foi preso em uma residência localizada no bairro Linho, em Erechim. Após os procedimentos legais, na delegacia de polícia, o indivíduo foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. Muito bem, nós voltamos com o nosso Minuto Bom Dia, seguimos trazendo informação para você e agora a gente vai destacar o seguinte. Olha, 2 pessoas foram presas já pelo ataque a banco a Entre Rios do Sul. Uma delas foi presa na manhã desta segunda-feira aqui em Erechim. Nós vamos conversar agora ao vivo por telefone com o delegado Marino Franceschi, que é o delegado da delegacia lá de Entre Rios do Sul, que está investigando esse ataque a banco. Delegado, muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Eu já começo perguntando para o senhor realmente confirma essas 2 prisões que estão sendo divulgadas aí nas últimas horas? Sim, na verdade eu tenho 2 presos aí desde sexta-feira. Delegado, então são 2 pessoas presas, é isso? Dois presos temporariamente, né? Temporariamente. É uma prisão para investigação, né? Delegado Marino, e onde é que aconteceram essas prisões aí para o pessoal ter uma ideia? Onde é que foram presos esses 2 homens? O senhor já consegue nos passar essa informação? Uma delas na sexta-feira foi em Cruz Altense. Uhum. E a outra agora de manhã em Erechim. Delegado, foi pego alguma arma, dinheiro, algo que comprove aí talvez a ligação direta desses 2 envolvidos com o ataque a banco lá de Entre Rios do Sul? Infelizmente não foi pego nada assim, nada assim, vamos dizer que colaborasse com a investigação. Infelizmente a apreensão é pobre. E esses 2 seguem detidos, apesar das prisões para serem preventivas, delegado, eles seguem presos, é isso? 5 dias eles deverão ficar presos ali, né? Uhum. Para investigação, né? E aí a gente vai avaliar na sequência o que tem a várias diligências de andamento, né? Tenho suspeita deles, entendeu? Eu não tenho, assim, provas cabais que eles participaram. Uhum. E a gente vai buscar no decorrer dessa investigação, né? Tá. E qual seria? Mas há uma suspeita bem relevante aí quanto à participação deles. Delegado, mais uma vez, então, o senhor consegue nos falar, então, qual seria o envolvimento desses 2 criminosos a esse ataque? Em qual momento que eles teriam participado desse crime lá em Entre Rios do Sul? Como é que teria sido a participação deles? Eu até assim, não vou assim te revelar esses dados aí, porque, né, eu não quero prejudicar os próximos passos aí. Mas assim, tu pode pôr assim, que eles têm participação no crime, mesmo que possa ser indireta, mas eles têm participação. Muito bem, delegado, muito obrigado pela participação do senhor aí, a gente segue com informações. Muito bem, seguimos com o nosso Minuto Bom Dia de hoje, trazendo mais notícias para você. Tá aí então a informação, 2 homens já estão presos do ataque a banco lá em Entre Rios do Sul, que aconteceu na última quarta-feira. Ao longo da nossa programação a gente vai trazer mais notícias para você. E agora eu vou destacar que um homem foi preso, na verdade ele foi informado da sua prisão preventiva dentro do presídio estadual de Erechim. Ele já estava preso por ser pego em flagrante roubando uma casa. Mas dessa vez os policiais informaram que ele vai seguir lá no Chilindró, porque ele andou roubando um carro aqui perto do estádio Colosso da Lagoa, fazendo vítimas. Bom, mais informações agora na nossa reportagem. Te liga. Agentes da Polícia Civil informaram dentro do presídio estadual de Erechim um homem de 21 anos que seria acusado por mais um crime. Desta vez, o indivíduo que já está detido desde o dia 18 de agosto, quando foi preso em flagrante durante um furto a uma residência, agora responderá também pelo crime de roubo de veículo. Ele teria praticado o ato no dia 11 de agosto,
pouco antes da meia-noite, na Avenida Farrapos, no centro de Erechim. O caso foi investigado pela DEFREC, que solicitou à Justiça a prisão preventiva do homem. Segundo o delegado Gustavo Secom, a nova prisão deve implicar em um tempo maior de permanência do suspeito preso, garantindo assim mais segurança à população. A gente vai dar uma olhada agora no nosso site www.jornalbomdia.com.br. São as últimas informações da segurança nesse fim de semana para você. Um homem foi preso em posse de drogas aqui em Erechim, foi na tarde da última sexta-feira. Uma guarnição da Brigada Militar prendeu um homem na rua Antônio Gauer, do bairro Aeroporto. De acordo com a assessoria da Brigada Militar, o sujeito foi flagrado em uma residência já conhecida lá pela venda de entorpecentes. Ao perceber a aproximação da viatura policial, o homem correu para o interior da casa, mas os policiais conseguiram abordaram. O suspeito carregava consigo um pote plástico contendo 19 buchas de cocaína e R$ 1.007 em moeda corrente. No seu bolso também foi encontrado ainda R$ 210 em moeda. Na residência estava aí uma grande quantidade de ferramentas que foram apreendidas, além de 2 botijões de gás, uma balança de precisão e, além disso, diante dos fatos, o homem de 34 anos de idade foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi ouvido e depois liberado. Que situação. E sabe por que ele foi liberado? Porque no Brasil você pega com dinheiro, apesar de você achar que é dinheiro do tráfico, não vai preso. E a droga que ele foi pegada é uma mixaria de uma droga, né? Ele declarou que ele é usuário, portanto aí não tem como ficar com esse cara preso lá. Mas a polícia segue investigando, segue fechando essas bocas de fumo aqui em Erechim na busca de diminuir o tráfico de drogas. Além disso, também o pessoal segue prendendo o pessoal que gosta de roubar carro, hein? Vamos ver se isso aí vai surtir efeito e é bom para nossa comunidade. Seguimos falando para você agora o golpe no contrabando de cigarros. Olha, a Polícia Rodoviária Federal prendeu uma carga avaliada em mais de R$ 87 mil. R$ 87 mil de cigarros contrabandeados que vinham do Paraguai e tinham destino aqui para nossa região. Te liga. A Polícia Federal apreendeu uma carga de 17 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai na última semana na cidade de Nonoai, na divisa do estado. Segundo a PRF, os agentes receberam a informação que uma caminhonete modelo Fiat Strada com placas de Videira, Santa Catarina, estaria vindo do Paraguai com um carregamento de cigarros contrabandeados. Na abordagem que aconteceu na divisa do estado, o motorista de 28 anos tentou fugir, mas acabou preso em flagrante. Ele confessou que a carga seria encaminhada para a cidade de Passo Fundo. O homem, que já tem passagens por crimes de roubos, porte ilegal de arma, homicídio e furto de veículo, foi levado para a Polícia Federal em Passo Fundo e logo após ao presídio regional da cidade. A carga, estimada em R$ 85 mil, e os veículos acabaram apreendidos. Seguimos com o nosso Minuto Bom Dia, trazendo informação para você. E agora sim, eu vou falar o seguinte, olha, a polícia prendeu mais um homem suspeito de roubo de veículos. A gente falou agora há pouquinho daquele que foi informado dentro do presídio estadual de Erechim, que também estava sendo detido lá por causa de roubo de veículos. A polícia prendeu um outro homem por roubo aqui na nossa região. Mais informações agora na nossa reportagem. Te liga. Agentes da Delegacia Especializada em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas, a DEFREC, prenderam preventivamente na última sexta-feira um rapaz de 20 anos suspeito de assaltar uma vítima e logo após roubar o seu automóvel. O crime aconteceu no dia 18 de junho. Os crimes aconteceram no dia 18 de junho, próximo ao estádio Colosso da Lagoa, na Avenida 7 de Setembro, em Erechim. Segundo o delegado, que solicitou a prisão preventiva do suspeito à justiça, para despistar a polícia após o crime, ele fugiu para Santa Catarina, mas ao retornar a Erechim, acabou preso. O homem foi ouvido na delegacia e logo após levado ao presídio estadual de Erechim,
onde ficará agora à disposição da Justiça. Bom, e agora eu tenho um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou locar um imóvel. Solar Imóveis para você. Não pense duas vezes. Confie numa imobiliária que tem respeito e qualidade nos seus imóveis. Solar Imóveis, na Avenida 7 de Setembro, pertinho da Caixa Econômica da 7. Lá você vai encontrar as melhores opções para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Mas se você não tem tempo de passar lá, aproveita então para visitar a Solar na internet. É bem simples, solarimóveis-rs.com.br. Aqui no site da Solar, você vai poder ver a imagem dos imóveis, além de saber as principais informações, como a documentação e o valor do imóvel que você pretende comprar, vender ou até mesmo alugar. Não perca tempo. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. 3519-8630. Vou repetir, 3519-8630. Rápido intervalo comercial, já eu volto para falar sobre a posse da URI aqui de Erechim. É daqui a pouquinho, hein? Não saia daí não. Também hoje é dia de esporte, a gente volta já. Os serviços públicos, como postos de saúde, escolas, pavimentação de ruas e outros, são mantidos com os impostos dos contribuintes. Quando um contribuinte se torna inadimplente, o peso da manutenção dos serviços públicos pende para o lado dos que pagam em dia. Regularize sua situação, evite protestos e sanções judiciais. Compareça ao setor tributário de seu município, quite suas pendências e mantenha o seu nome limpo. AMAL. Jornal, rádio, TV, internet, a busca por informações evoluiu. O acesso é rápido e fácil. Mudou, mas o que nunca vai mudar é a confiança nos veículos de comunicação. Conteúdo de qualidade com profissionais que você confia. Desconfie de conteúdos espalhados em grupos de redes sociais e sem assinatura. Busque sempre uma fonte confiável. Os veículos jornalísticos seguem com seus princípios: atender e contribuir para que a sociedade tenha acesso à informação verdadeira. Uma iniciativa AGERT, Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e Televisão. Confira as promoções exclusivas do Supermercado Querência para esta segunda-feira. Bife bovino colchão mole, R$ 18,95 kg. Leite longa-vida Santa Clara, 1 litro, R$ 2,29. Sabão em pó Omo multiação, 2 kg, R$ 14,98. Ração para cachorro farejador, pacote de 7 kg, R$ 13,98. Confira essas e outras promoções exclusivas do Querência também no Facebook do Querência. A Creral Telecom está chegando em Aratiba e vai levar internet a todas as comunidades do município. Para viabilizar o projeto, foi assinado um contrato com a Prefeitura Municipal para o fornecimento do sinal. Ao todo, 39 comunidades rurais serão atendidas. Serão instalados 100 quilômetros de fibra ótica. E para cada comunidade, o sinal de internet será gratuito e de no mínimo 10 megas de velocidade. Creral Telecom. Internet ultra rápida, 100% fibra. Foi inaugurado neste domingo no Econômico Center em Erechim o Lazuli, um espaço de beleza amplo e cheio de novidades. A qualidade da marca Ruby Hair, já conhecida e consagrada, com um preço ainda mais acessível. Convidando a todos vocês para vir conhecer o nosso novo espaço, Lazuli, um salão de beleza bem completo, com profissionais, estamos todos aqui, a nossa equipe, com profissionais bem capacitados e muito felizes, só aguardando vocês. Vem pro Lazuli! Venha conhecer o Lazuli, aberto de segunda a sábado, das 8 às 20 horas. Erechim entrou para o ranking das cidades inteligentes do Brasil. Cidades inteligentes são aquelas que dão preferência para o consumidor utilizar a rede de comércios e serviços de maneira eficiente e democrática. Para facilitar o seu dia a dia, a Estacione Rotativo trouxe Zona Azul Digital. Baixe o app Estacione, crie sua conta online e compre seus créditos de qualquer lugar e em qualquer hora com poucos cliques.
Você ainda pode comprar seus tickets através dos nossos monitores, postos de vendas e parquímetros espalhados pela cidade. Estacione Rotativo, solução digital para contribuir com a mobilidade urbana. Saiba mais. Acesse nosso site www.estacionerotativo.com.br. A Erechim Imóveis está de aniversário. 10 anos de parceria e bom atendimento com você, cliente. Credibilidade e respeito são as nossas marcas. Venha comemorar conosco. Erechim Imóveis. Os seus sonhos se realizam aqui. Gosto muito de participar no Karatê, é uma atividade muito legal. Eu sou faixa branca, amanhã é meu primeiro campeonato e quero ser a primeira a ganhar. Então, o projeto começou aqui em Campinas do Sul faz alguns meses. Nosso objetivo é a formação do caráter, a formação dos princípios através dos preceitos que o Karatê ensina, né? A gente espera que esse projeto possa auxiliar as crianças e possa mudar cada vez mais elas, né? E possa auxiliar nessa formação dos princípios e dos valores e mudar a vida das crianças como a minha vida foi mudada através do Karatê. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Minuto Bom Dia está de volta trazendo informação para você. Obrigado pela sua audiência e também você que sempre nos acompanha aqui ao vivo todo meio-dia, hein? E agora eu vou falar para você que na última sexta-feira tomou posse os novos dirigentes da URI, né? Que tem a sua sede aqui em Erechim e campos em diversas partes do Alto Uruguai, do Norte e também da área das Missões. Bom, o novo diretor Arnaldo Nogaro tomou posse no prédio da CIE. Vamos acompanhar como é que foi essa posse que teve transmissão ao vivo da TV Bom Dia. Te liga. A noite da última sexta-feira foi marcada pela posse dos novos dirigentes da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, a URI, eleitos no mês de junho deste ano. A solenidade foi realizada no Polo de Cultura em Erechim e deu início à gestão que deve permanecer à frente da instituição até o ano de 2022. Tomaram posse o professor Arnaldo Nogaro, que passa a ocupar o cargo de reitor, substituindo Luiz Mário Silveira Spinelli.
a pró-reitora de ensino, cargo ocupado até então por Nogaro, que agora passa a ser da professora Edith Maria Sudbrack. Neuza Maria John Scheder, que foi empossada como pró-reitora de pesquisa e extensão e pós-graduação, e Nestor Henrique de Césaro, que segue como pró-reitor de administração. Na ocasião, também foram empossados os novos dirigentes dos 6 camping e das escolas de educação básica da URI. No campus de Erechim, assume como diretor-geral Paulo Roberto Giolo, Adilson Luiz Stanquieves e Paulo José Esponquiado, que passaram a ocupar o cargo da diretoria acadêmica e administrativa, respectivamente. O evento foi transmitido pela primeira vez ao vivo via internet através da TV Bom Dia. Ao vivo, o novo reitor conversou com nossa reportagem. Estamos aqui com a presença do novo reitor da URI Erechim, Arnaldo Nogaro. Muita boa sorte nesse seu novo mandato e qual que é a sua expectativa e os desafios que você vai encontrar nos próximos 4 anos? A expectativa é a melhor possível, uma vez que a gente constituiu uma equipe muito boa, com pessoas bastante experientes, pessoas que têm toda uma história dentro da universidade, além de altamente qualificadas. Os desafios, são muitos nas diferentes áreas, seja no ensino, na pesquisa e na extensão. Não só no sentido de continuar um trabalho que vinha sendo desenvolvido, porque quando há um bom trabalho sendo desenvolvido, as expectativas são sempre maiores. Então nós temos uma expectativa no sentido de ampliação da pós-graduação, a nível de criação de novos programas de mestrado e doutorado, consolidação da pesquisa. Nós temos cursos, principalmente a consolidação de alguns cursos de graduação, com cursos novos, como é o caso, por exemplo, da medicina e da veterinária, recentemente implantados, arquitetura e outros, que são cursos, alguns que foram implantados recentemente em diferentes unidades, né? Além da ampliação da extensão, enfim, nós temos uma série de desafios, além de nós buscarmos novas estratégias de captação de alunos, e além da construção do próprio plano de gestão para os 4 anos. Então, sem dúvida, nós temos muitos desafios pela frente. E o que a comunidade acadêmica pode esperar da gestão que foi empossada hoje? Muito diálogo, no sentido de que essa é a nossa proposição, envolvimento nos diferentes segmentos, no sentido de buscar a inteligência coletiva. Essa é uma das proposições, fazer com que as pessoas possam participar, possam contribuir e trazer a inteligência pensante da universidade para nos ajudar a pensar alternativas e ajudar a pensar a universidade. Nós temos um conjunto de mestres, doutores e de pessoas muito experientes dentro da universidade, e essas pessoas podem contribuir muito e nos ajudar a fazer o processo de gestão. Muito obrigada pela sua presença. Gostaríamos de desejar sorte ao senhor e a toda a equipe que foi empossada hoje. Ok, muito obrigado. Bom, e agora você vai conhecer um pouquinho mais do novo reitor da URI, Arnaldo Nogaro. Veja e conheça mais um pouco da vida desse professor. O novo reitor da URI, Arnaldo Nogaro, é licenciado em Filosofia, mestre em Filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul e doutor em Educação pela Universidade do Rio Grande do Sul. Professor de Educação Básica na Rede Pública Estadual de 1990 até 1996. Arnaldo Nogaro também foi coordenador dos cursos de História da FAPES entre 99 e 96 e coordenador do curso de Pedagogia da URI Erechim entre 99 e 2002. Foi o diretor acadêmico da URI Erechim dos anos de 2002 até 2010. Membro do Conselho Municipal de Educação de Erechim de 2008 a 2011, também foi professor do Departamento de Ciências Humanas e atua nos cursos de graduação e pós-graduação da URI e PPGE-DU URI.
Frederico Westphalen. Pesquisador e líder do Grupo de Pesquisas Étnica, Educação e Formação de Professores. Arnaldo Nogaro também é avaliador institucional de cursos do INEP desde 2008 e atualmente trabalha como pró-reitor de ensino da URI. Na verdade, nós temos desafios externos e desafios internos, né? Nós temos desafios internos, a questão da expansão toda do ensino superior, no que diz respeito à configuração que hoje a gente tem, né? Toda a questão do mercado educacional, a expansão das novas ofertas, no que diz respeito à expansão de novas instituições, novos cursos, a redução do contingente populacional, toda essa nova configuração da desregulação, ou seja, uma abertura do mercado educacional que a gente vem vivendo aí praticamente no último ano, principalmente a oferta de cursos à distância, toda essa situação que dificultou, isso é inegável a nível de Brasil. Os desafios internos, você vê que a demanda na graduação, ela praticamente na oferta, hoje nós temos o curso de medicina, que era uma oferta que nós tínhamos planejado e a gente está com oferta, o curso de veterinária, talvez em algumas unidades nós temos talvez alguma expansão na graduação, mas a graduação ela está quase que no limite, então o que nós temos que fazer é a questão da expansão do ponto de vista qualitativo, então melhorar a questão de novas estratégias de sala de aula, metodologias ativas, inovação no ensino, modernização de laboratórios. Então, os desafios que nós temos aí, eles são os desafios que não é um pensamento só do Arnaldo, do Nestor, da Neuza e da professora Edith, mas é um planejamento institucional. Então, junto com tudo aquilo que a gente pensa do cenário externo, tem toda essa questão do que se pensa internamente também por parte dos coordenadores, dos chefes de departamento, junto com essas questões do cenário interno, externo e dos desafios e daquilo que a comunidade interna pensa na questão da gestão da universidade. Nós também preparamos uma matéria especial para que você possa conhecer a nova pró-reitora de ensino, que é a senhora Edith, é isso? A senhora Edith, que é a nova pró-reitora de ensino da URI. Ela assume o lugar do professor Arnaldo Nogaro. Conheça mais dessa professora. A nova pró-reitora de ensino da URI, Edith Maria Sudbrack, é doutora desde 2002 e mestre em educação desde 1995, quando se formou na Universidade do Rio Grande do Sul. É graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Santa Maria, pós-doutora pela UFERGS. Também foi chefe do Departamento de Ciências Humanas entre 2010 e 2014. Coordenadora do mestrado em Educação entre 2011 e 2017. É docente da graduação e pós-graduação e do PPGDU da URI Frederico Westphalen. Coordenadora local do Dinder da Unicinos URI, integrou o Conselho Municipal de Educação de Frederico Westphalen. Faz parte e é membro do Conselho Editorial da revista de CH, consultora ADWOC da revista Vivências URI e da revista Educação, da Universidade Federal de Santa Maria e da revista Educação e Cultura Contemporânea, da Universidade Estácio de Sá. Integra a Rede Ibero-Americana de Pesquisas em Política e Processos na Educação Superior e integra também o Grupo Internacional de Estudos e Pesquisas em Educação Superior da Universidade Estadual de Campinas, São Paulo. É membro da Câmara de Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação da URI e avaliadora de pesquisas da Universidade Federal Fronteira Sul, além de líder do Grupo de Pesquisas em Educação, o GPE, e integra os grupos de pesquisas do Núcleo de Estudos, Pesquisas em Políticas e Processos de Educação Superior, o NEPES, e o Grupo Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Educação Superior, na Universidade Estadual de Campinas, cadastrados no CNPq. Bom, agora você vai conhecer então a nova pró-reitora de Pesquisa e Extensão de Pós-Graduação da URI, a senhora Neuza Maria John Scheider.
Então, confere aí e conheça um pouquinho da pró-reitora de Ensino e Pesquisa da URI. Neuza Maria John Shade, pró-reitora de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação, doutora em Educação Científica e Tecnológica pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-doutora pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, Portugal, mestre em Educação nas Ciências pela Unijuí, instituição na qual se graduou em Ciências, habilitação em Biologia. Desde 1990, é docente e pesquisadora da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões Campus Santo Ângelo. Atuou como coordenadora de curso e da área de Ciências Biológicas. Foi diretora acadêmica no campus de Santo Ângelo de 2010 a 2014 e atualmente coordena o programa de pós-graduação em ensino científico e tecnológico do campus de Santo Ângelo. Atuou como docente e pesquisadora no PPGedu URI Frederico Westphalen, de 2011 a 2017. Como docente, tem experiência nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, em nível de educação básica, graduação e pós-graduação. Também a gente preparou um material para você conhecer então o novo pró-reitor de administração da URI, o senhor Nestor Henrique de Césaro. Graduado em administração pela URI, mestre em administração, área de gestão de conhecimento, ciência e tecnologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor universitário na URI há mais de 30 anos, atuando na área de finanças, orientador de pesquisa e extensão, coordenador dos cursos de Administração e Administração Comércio Exterior da URI Campus Frederico Westphalen, coordenador da área de Conhecimento de Ciências Sociais Aplicadas, chefe de departamento, diretor administrativo da URI Campus de Frederico Westphalen, pró-reitor de Administração da URI, experiência profissional como administrador, empresário e consultor. Também tomaram posse na última sexta-feira os novos diretores de campus e também das escolas de educação básica da URI. Você conhece os nomes escolhidos a partir de agora. Conheça agora os novos diretores dos campus da URI e também tomam posse na noite desta sexta-feira. A direção-geral do campus de Erechim será feita pelo professor Paulo Roberto Giolo. Já o diretor acadêmico será Adilson Luiz Stankiewicz e o diretor administrativo Paulo José Esponquiados. Para o campo de Frederico Westphalen, a diretora-geral será Silvia Regina Canan, a diretora acadêmica Elizabeth Ceruti e o diretor administrativo Clóvis Quadros Hempel. No campus de Santo Ângelo, seguem como diretor-geral Gilberto Pacheco, o diretor acadêmico Marcelo Paulo Strike e a diretora administrativa Berenice Beatriz Rosner. No campus de Santiago, a diretora-geral a ser empossada é Michele Noal Beltrão, o diretor acadêmico Clayton Ruviaro e a diretora administrativa Rita de Cássia Finamor Nicola. No campus de São Luís Gonzaga, seguem como diretora-geral Dinara Bortoli Tomasi e a diretora acadêmica é Renata Bart Machado. Já no campus de Cerro Largo, toma posse como diretor-geral Luiz Valentim Zorzo. Bom, chegou o momento do nosso Bom Dia Entrevista dessa segunda-feira. Você vai rever hoje o Bom Dia Entrevista da última sexta-feira com o professor de cientista político da Universidade Federal Fronteira Sul. Ele falou um pouquinho sobre o momento político brasileiro e também como você, eleitor, precisa estar preparado aí para os desafios de escolher um bom candidato a ser presidente, governador, senador e também deputado federal e estadual aqui em 2018. Te liga! É por isso que eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Bom Dia hoje o professor da Universidade Federal Fronteira Sul, mestre e doutor em ciência política, Maurício Michel Rebelo. Muito boa noite, professor. É um prazer estar recebendo o senhor aqui. Boa noite, Leandro. Também o prazer é meu. Prazer estar conversando com os nossos espectadores e vamos falar um pouquinho sobre política, então. Professor, como é que o senhor pode avaliar o cenário político local, o nacional, na verdade, nesse momento que o Brasil passa? Assim, dá para dizer alguma coisa da política brasileira? Sim. Leandro, essa pergunta é importante num momento muito complicado que nós vivenciamos nos últimos 3, 5 anos no Brasil.
A crise política e econômica, e a maior crise política, eu te diria, desde a redemocratização, ela vai, de certa forma, ter alguma interferência nesta eleição, está tendo já há muito tempo, na verdade, e essa eleição ela vai ser diferenciada, não só por algumas regras que mudaram, como, por exemplo, uma campanha mais curta, um financiamento menor dos partidos políticos na campanha, mas a crise política ela enseja muitas discussões, tanto que nós temos um concorrente, né, que, teoricamente, provavelmente, inclusive, não vai ser um candidato, né? Então, aí, provavelmente, o partido vai ter que substituir um dos concorrentes e tal, e envolve toda a ex-presidência, no caso, estou falando do ex-presidente Lula, obviamente. Bom, nós temos aí, falando dos atuais candidatos, já que o senhor falou, um cenário político muito diferenciado, Sim. algo que jamais talvez foi visto. São candidatos de uma extrema esquerda, como o candidato Jair Bolsonaro, que às vezes chega a assustar no que fala, mas que leva muitos apoiadores. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também candidato, que está preso. E também alguns já conhecidos da política, como o ex-governador de São Paulo e também candidato a presidente Geraldo Alckmin, e alguns do próprio governo, como o Henrique Meirelles. Sim. Toda essa diversidade política indica uma mudança no cenário político brasileiro ou o senhor acredita que esse cenário permanecerá o mesmo nos próximos anos? Sim. Tua pergunta é importante, Leandro, e só uma correção, assim, antes, né, que tu comentaste do Bolsonaro extrema esquerda, seria o contrário, talvez, né, extremo conservadorismo. Extremo conservadorismo, ok. Né? Bom, mas respondendo a tua pergunta, há uma pluralidade maior, porque se no vácuo da crise política que começou no mandato da ex-presidente Dilma Rousseff e, obviamente, com o impeachment isso se aprofundou, muitos partidos e candidaturas começaram a achar que teriam possibilidades de vitória e quebrar uma espécie de uma polarização que existe desde 1994 das eleições entre PT e PSDB. Então é bom os eleitores lembrarem que desde 1994 o PT e o PSDB sempre concorrem e disputam, né, para o segundo turno e são os dois principais concorrentes a nível nacional, são os partidos que mais conseguiram se estruturar desde 94. Então alguns cientistas políticos, inclusive alguns colegas meus e outros comentaristas políticos, remeteram à eleição de 89, que foi a primeira eleição depois do regime militar, que justamente tinha uma pluralidade e uma fragmentação maior. O problema, Leandro, é que algumas variáveis chaves, algumas questões importantes chaves vão começar a ocorrer e ainda não começaram. Vão começar, inclusive, amanhã. Amanhã começa a propaganda eleitoral gratuita. Isto tem um peso na hora do voto e provavelmente, né, eu te diria que apesar de ser uma eleição diferenciada, talvez, e daí talvez seja irônico, que tanto se falou na diferenciação dessa eleição para outra, seja irônico que talvez possa acontecer do segundo turno também ser PT e PSDB, né, por um lado. Então nós temos algumas indicações importantes, nós temos algumas especificidades, né? Por exemplo, provavelmente num campo vai ser disputado um campo mais à centro-esquerda, Ciro, Marina, Haddad, Lula, enfim, ainda tem essa questão, que é uma questão ainda em debate a nível nacional, né? Quem vai ser o candidato pelo Partido dos Trabalhadores. E do outro lado nós temos dois principais concorrentes, talvez, quiçá três, né? Se o Meirelles conseguir aumentar as suas intenções de voto, mas é Meirelles, Alckmin e Bolsonaro. Então é um campo mais, digamos, que não à esquerda, um campo da centro-direita. Uma questão que talvez seja importante comentar, Leandro, é uma questão em relação à confusão que às vezes as pessoas fazem e talvez façam em relação a essa eleição, que é a seguinte. Direita e esquerda, geralmente, tradicionalmente, a gente fala em termos de ideia de visão de Estado, de participação de Estado na economia, de maneira de gerenciamento entre Estado e mercado, digamos, simplificando assim. Agora, existem outros candidatos que são muito mais conservadores do que propriamente a direita, mais liberais nesse sentido. Então nós temos candidatos, por exemplo, que vão estar debatendo sobre aborto, sobre questões de direitos homoafetivos, enfim, há uma série de questões que envolvem a candidatura presidencial que vão ser colocadas à prova agora nos debates e na campanha eleitoral que começa amanhã, que não envolvem necessariamente essa dimensão de participação do Estado na economia, que seria a dimensão tradicional de esquerda e direita, mas sim envolvendo uma dimensão candidatos mais conservadores e outros candidatos mais liberais, em certo sentido, nessas dimensões. Bom,
O que o eleitor precisa ficar atento nessa gama de candidatos, essa quantidade de candidatos a presidente da República, para que ele possa escolher realmente alguém que vá fazer uma diferença realmente no país? Porque em meio a tanto uma crise econômica que o Brasil vive, o aumento do desemprego, o aumento das diferenças sociais, é preciso um presidente, um governador, os representantes políticos que façam alguma coisa. O que o eleitor precisa fazer para ele ficar atento e realmente dar o voto dele para quem vai fazer alguma coisa? Sim. A grande questão, Leandro, é a questão da informação. A gente critica um pouco, ainda que seja uma visão às vezes idealizada do tipo de eleitor. Não é só o Brasil que tem esse problema, são outros países também, incluindo os países envolvidos. O eleitor geralmente é desinformado. Este momento que se inicia amanhã é o momento que se inicia o debate, que se inicia a troca inclusive de farpas. Mas é nessa troca de informações, nesse questionamento entre um ou outro candidato, a concorrência, digamos assim, e o debate público, né, que tomara que seja um debate público em prol de políticas públicas e não um debate pessoal, de dizer que o fulano é corrupto, que o fulano é isto, que o fulano é aquilo. Eu acho que a maior atenção ao eleitor tem que recair justamente sobre propostas e a viabilidade das propostas, né? Existem muitas, já no debate civil, em alguns debates presidenciais, em algumas entrevistas de alguns candidatos, que eles consideram, por exemplo, algumas questões vagas. Eu vou aumentar dinheiro da saúde, dinheiro da educação. Bom, isso aí todo mundo pode falar. A questão é como fazer. Então, muitas vezes, essas propostas, que são propostas muitas vezes muito fortes, muito improváveis de ocorrer pela situação econômica e fiscal do país, né, devem estar mais atentos em relação a isso, né? Então, existem toda essa dimensão que o eleitor ele tem que estar atento, né, neste momento. Tá? E uma coisa importante de ser falada aqui para o telespectador. Os meios de comunicação, e tu é jornalista, né, tiveram um papel fundamental para a crise política. Por que eu digo isso? Porque apesar de haver corrupção no Brasil, e há, todo mundo sabe disso, é inegável que há, os meios de comunicação nos últimos anos, principalmente a partir da Lava Jato, eles concentraram demais, focaram demais, digamos, a dimensão corrupção, que é uma dimensão importante dentro da política brasileira, mas muitas vezes 1/3 ou metade dos programas dos principais telejornais do país concentravam notícias sobre corrupção. Ora, muitas vezes, é o que eu dou exemplo em outras entrevistas, nós temos 70 mil políticos, cerca disso, a cada 4 anos eleitos entre vereadores, principalmente vereadores, né? Prefeitos, vereadores, deputados, presidente, governador, enfim, senadores. Boa parte destes políticos não tem nenhum envolvimento com corrupção. Tem, às vezes, com impropriedade administrativa, outras questões que não envolvem necessariamente corrupção, que tem lá na lei as suas características próprias, né? Então, muitas vezes a gente tem que parar um pouco para pensar, para realmente saber se os meios de comunicação não maximizam ou exageram nessa dimensão corrupção, ainda que ela seja importante, eles têm um papel importante, e o jornalismo aí brasileiro se destaca, mas para o eleitor brasileiro não se concentrar exatamente só na questão que vai aparecer nessa campanha presidencial, nessa única dimensão, corrupção, vamos falar que aqui fez isso, fez aquilo, mas tentar também olhar um pouquinho das questões propositivas, de propostas para o futuro do país, para a gente não simplesmente ter uma eterna, como se diz popularmente, lavação de roupa suja, né? Uma lavagem de roupa suja eternamente sobre essas questões de pessoalmente, mas tu é a favor do corrupto, tu tá a adotar a pessoa corrupta, ou pelo menos que indicação de corrupção naquela aliança, enfim, de partidos, só para não focarmos somente nisto. Professor, eu quero agradecer, o nosso tempo aqui é meio reduzido, sim, claro, mas é muito importante essa conversa para que o eleitor possa realmente ficar atento à atual situação do país. Muito obrigado pela sua vinda aqui, volte outras vezes e leve o nosso abraço ao pessoal da Universidade Federal Fronteira Sul. Então tá, eu que agradeço, Leandro, obrigado. Bom, agora a gente vai dar uma passada por o nosso jornal digital, vamos dar rapidinho aquelas últimas olhadinhas na nossa região. Olha, a URI tem novos dirigentes, diesel já aumentou e a cada treino uma nova conquista do voleibol. Na página do Rodrigo Finardi, a página 1, o caderno Pente Fino, a coluna Pente Fino, mais de 1,37 milhões em tapa-buraco de asfalto quente aqui em Erechim e também ampliada a recuperação da malha asfáltica. Na página 4 do Bom Dia de hoje,
hoje você acompanha a coluna de opinião e na 5 geral. Agronomia e estudantes visitam maltaria da Ambev. Na página 6 tem mais destaques para quem está ligado com a gente. Atenção, o diesel aumentou. Atenção, você que anda de caminhonete aí, o diesel está mais caro. E também doação de órgãos é tema de evento de capacitação do Sidote, é a equipe do Hospital Santa Terezinha aqui de Erechim. Tem destaque para quem está ligado com a gente na página 8 do Bom Dia. A cada treino, uma nova conquista. É o voleibol erechinense aqui, né? As meninas do voleibol erechinense que fazem um trabalho incrível. Também, fim de semana foi dia de Caderno Saúde e nesse fim de semana a gente trouxe alguns destaques para você que está ligado com a gente. No Caderno Saúde, conheça o Fit Dance e como e quando interromper o uso da chupeta dos bebês. Esse é um dos destaques do nosso Caderno Saúde do fim de semana. Também teve classificados no Bom Dia e também a URI tem novos dirigentes. São a posse dos novos diretores da URI que a gente mostrou agorinha para você. Também no Bom Dia teve o destaque do esporte, mas quem fala pra gente daqui a pouquinho é o Edson Castro, mais sobre esporte, TV Região, é daqui a pouquinho aqui no Minuto Bom Dia, tá bom? Porque agora eu vou para um rápido intervalo comercial e na sequência eu tô de volta. Não sai daí não que o Minuto volta já. Foi inaugurado neste domingo no Econômico Center em Erechim o Lazuli, um espaço de beleza amplo e cheio de novidades. A qualidade da marca Ruby Hair, já conhecida e consagrada, com um preço ainda mais acessível. Convidando a todos vocês para vir conhecer o nosso novo espaço, Lazuli, um salão de beleza bem completo, com profissionais, estamos todos aqui, a nossa equipe, com profissionais bem capacitados e muito felizes, só aguardando vocês. Vem pro Lazuli! Venha conhecer o Lazuli, aberto de segunda a sábado, das 8 às 20 horas. Gosto muito de participar no Karatê, é uma atividade muito legal. Eu sou faixa branca, amanhã é meu primeiro campeonato e quero ser a primeira a ganhar. Então, o projeto começou aqui em Campinas do Sul faz alguns meses. Nosso objetivo é a formação do caráter, a formação dos princípios através dos preceitos que o Karatê ensina, né? A gente espera que esse projeto possa auxiliar as crianças e possa mudar cada vez mais elas, né? E possa auxiliar nessa formação dos princípios e dos valores e mudar a vida das crianças como a minha vida foi mudada através do Karatê. Erechim entrou para o ranking das cidades inteligentes do Brasil. Cidades inteligentes são aquelas que dão preferência para o consumidor utilizar a rede de comércios e serviços de maneira eficiente e democrática. Para facilitar o seu dia a dia, a Estacione Rotativo trouxe Zona Azul Digital. Baixe o app Estacione. Crie sua conta online.
E compre seus créditos de qualquer lugar e em qualquer hora com poucos cliques. Você ainda pode comprar seus tickets através dos nossos monitores, postos de vendas e parquímetros espalhados pela cidade. Estacione Rotativo, solução digital para contribuir com a mobilidade urbana. Saiba mais. Acesse nosso site www.estacionerotativo.com.br. A Erechim Imóveis está de aniversário. 10 anos de parceria e bom atendimento com você, cliente. Credibilidade e respeito são as nossas marcas. Venha comemorar conosco. Erechim Imóveis. Os seus sonhos se realizam aqui. Muito bem, voltamos do nosso intervalo comercial, já com ele aqui, o nosso homem do esporte, Edson Castro, que vem trazer as nossas do esporte. Boa tarde, Edson, quais são os destaques do esporte hoje? Boa tarde, Leandro, boa tarde aos nossos telespectadores. Muita coisa aconteceu no final de semana, temos vitória dos times de Erechim, Ipiranga no campeonato da Copa Vianney Carlet, o Atlântico venceu na Liga Nacional de Futsal, aliás, que vitória do Atlântico. E o Grêmio acabou vencendo seu jogo também pelo Campeonato Brasileiro, manteve ali na parte de cima da tabela. O Internacional, um bom jogo contra o Cruzeiro, empatou 0-0. Mais um jogo que o Internacional não perde, já vai para o 8º jogo, o 7º sem sofrer gols. Bacana a campanha também do Internacional no Campeonato Brasileiro. Vamos começar falando pelo Grêmio, como é que foi essa partida aí? O Grêmio venceu no sábado, abriu inclusive a rodada lá no sábado à tarde. O Grêmio acabou goleando a equipe do Botafogo 4-0, uma belíssima apresentação do time de Renato Portaluppi. E aliás, né, para quem ainda não tinha aquela confiança plena aí no Jael, o Jael fez 2 gols, foi o destaque da partida, um resultado importantíssimo para o Grêmio precisa buscar resultados, tem rodada nesse meio de semana também, precisa buscar resultados, porque daqui um pouco vai começar lá no dia 18 de setembro, vai começar a disputa novamente da Taça Libertadores da América. Então o Grêmio envolvido nas quartas de final da Libertadores quer aproveitar o máximo possível de tempo antes dessa decisão para usar os seus jogadores principais e somar ponto. Por quê? Porque depois muito provavelmente vai se envolver com a Libertadores, vai deixar o Brasileirão um pouquinho de lado e aí já tem resultado, tem uma gordurinha para queimar lá na frente. O Grêmio vai fazendo realmente uma belíssima campanha digna do time do Grêmio. O Grêmio está sim entre os favoritos ao título do Campeonato Brasileiro, não é só a Taça Libertadores. Claro que está muito envolvido na Libertadores desse ano, mas é um time a ser observado, é uma força muito, muito grande dentro do Campeonato Brasileiro. E o Colorado, como você já destacou no início, segue vencendo, é isso? A febre do Odair está funcionando? O Inter manteve a sequência invicta, né? Mais uma sequência invicta que o Inter mantém lá, se eu não me engano, a última derrota foi em 18 rodadas, as últimas 18 rodadas o Internacional teve uma derrota. E isso mostra porque o Inter está brigando lá pelo título na ponta de cima da tabela junto com o São Paulo. São Paulo também empatou, o Inter empatou em 0-0 com o Cruzeiro, teve várias oportunidades de marcar na segunda etapa, mas é bom lembrar também que sofreu bastante no primeiro tempo. O Cruzeiro jogou muito bem no primeiro tempo. Inter empatou, São Paulo empatou também, diferença de 3 pontos mantidas, e essa semana os dois times voltam a campo, tem rodada no meio de semana e no final de semana, o grande encontro para os gaúchos, tem Grenal no final de semana. Muito bem. Bom, agora a gente vai falar o seguinte, vamos mostrar os gols de Ipiranga e TAC de 3 passos, o Ipiranguinha venceu e já o Edson fala o que achou dessa vitória. Te liga. Jogando de branco e embaixo de uma forte chuva, o Ipiranga venceu na tarde deste domingo o TAC por 3-1.
O time de Erechim foi a 3 passos garantir os 3 pontos e buscar a primeira vitória fora de casa, além de defender a liderança de seu grupo na Copa Vianney Carlet e de quebra manter o melhor ataque da competição. O primeiro gol da partida veio dos pés de Esquilo, logo aos 14 minutos da primeira etapa. O atacante aproveitou o rebote dentro da pequena área e abriu o placar. Já o segundo gol do Canarinho veio de uma cobrança de escanteio. Após um levantamento na área, o goleiro do TAC deu um novo rebote. E desta vez, o zagueiro Simon estava lá para empurrar a bola para o fundo da rede. No segundo tempo, o Ipiranga voltou a balançar as redes, novamente aos 14 minutos. Em uma bela jogada, a bola sobrou rasteira para Esquilo, que empurrou para o gol para fazer mais um na partida. Esquilo, camisa de número 16. O TAC ainda conseguiu diminuir o placar com Pedro. Mas a partida encerrou mesmo com a vitória do Canarinho de Erechim por 3-1. Muito bem, voltamos. E daí o seguinte, Edson, foi uma chuva lá em Três Passos, um gramado que não colaborou, mas o Ipiranga conseguiu vencer o TAC. Choveu tudo lá, né? Choveu água, choveu gols, né? Mas é um campo realmente com condições muito precárias de prática de futebol. É um CT, um centro de treinamento lá que tem em Três Passos. O Três Passos recebeu a equipe do Ipiranga. O Três Passos ele surgiu nas primeiras rodadas como uma possível força dentro desse grupo. A gente já falava semana passada que eu, principalmente, acredito que o Ipiranga ainda é favorito junto com o Internacional para brigar aí pela liderança do grupo. E o Ipiranga conseguiu fazer um bom jogo. O Três Passos começou bem, o Ipiranga foi lá e fez 1-0. O Três Passos continuou melhor, o Ipiranga fez 2-0. E ressaltando que o Ipiranga teve 2 expulsões, uma no final do primeiro tempo, uma na metade do segundo tempo. E mesmo assim, mesmo quando teve o jogador expulso no primeiro tempo, conseguiu fazer o segundo gol. E na segunda etapa, já estava 3-0, acabou tendo o jogador expulso, o Fábio foi expulso no segundo tempo. E o Três Passos apenas conseguiu descontar. Foi um bom jogo para o Ipiranga, independente das condições do gramado. O Ipiranga que volta a jogar nessa semana novamente pela Copa Vianney Carlet. Começa a brigar pela liderança novamente. O Ipiranga estava lá em terceiro lugar quando começou essa rodada, vai para a vice-liderança e começa a brigar novamente pela liderança com o Internacional. É difícil buscar a liderança do grupo. Agora, é bom ter ciência também que o Internacional não é um adversário dentro dessa Copa Vianney Carlet. Por quê? Porque o Internacional não briga por vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, coisa que o Ipiranga também não vai brigar, porque já está na Série C, e muito menos o Internacional briga por vaga na Copa do Brasil, porque já tem garantido lá pelo seu time A. Então, mas é bom para o Ipiranga ter um parâmetro de força do que vai encontrar nas próximas fases. O Ipiranga começa muito bem essa competição, inclusive tem o melhor ataque da competição até agora. Muito bem. O TAC lá de Três Passos, o pai da nossa repórter Caliandra, já foi capitão do TAC, é isso? Jogador do TAC, quando tinha 19 anos. Como é que é o nome do teu pai, Caliandra? Um abraço pro senhor, seu José. Foi capitão lá, o jogador do TAC. Tá aí, ó. Tá aí porque que a Caliandra... Tá aí porque a Caliandra gosta de futebol. E o primo dela foi capitão ontem lá no jogo. Não fez família. Tudo família. Vai passando de geração em geração lá. Bom, vamos seguindo com o esporte e falar do Atlântico. O Atlântico venceu o Marreco pela Liga Nacional e os gols a gente mostra pra você a partir de agora. Te liga. O Atlântico venceu na noite deste sábado o Marreco pela primeira fase da Liga Nacional de Futsal. Em um jogo que começou às 20 horas e só terminou depois das 23, o Galo fez 3-2 de virada e manteve ao menos a terceira posição, a 3 rodadas do fim da primeira parte da competição. A partida, que aconteceu em Francisco Beltrão, no Paraná, foi marcada por períodos de paralisação.
Primeiro devido ao impasse entre a Federação Paranaense de Futsal e a arbitragem, e depois por vários momentos para secar a quadra, em função de goteiras provenientes das fortes chuvas que atingiram a cidade. O Marreco abriu o placar logo aos 16 minutos do primeiro tempo, através de Fabiano. Gé, na segunda etapa, aos 9 minutos, chegou ao empate. Mas o time da casa voltou a ficar à frente, marcando quando Denner fez 2-1 para o Marreco aos 11 minutos. Os minutos finais foram decisivos para o Atlântico. Aos 16, Keké empatou o jogo outra vez, 2-2. E restando apenas 3 minutos para a final, Alan aproveitou o erro de marcação paranaense e garantiu a vitória para o time de Erechim. Atlântico 3, Marreco Futsal 2, placar de virada para ser comemorado muito. Tá aí, Castro, uma bela vitória do Atlântico, importante sobre o Marreco na Liga Nacional, né? Exatamente. O jogo começou bastante atrasado lá, porque teve um impasse lá entre Federação Paranaense, arbitragem. A chuva também incomodou. Aí depois veio a chuva, lá choveu muito naquela região, teve granizo, muitas goteiras na quadra ao longo do jogo. O jogo era para começar às 8 horas da noite, terminou mais de 11 horas, era quase 11h20 quando terminou essa partida no Paraná. O Atlântico começou perdendo, teve dificuldades contra o Marreco. Vale ressaltar que o Atlântico esteve bastante desfalcado, muitos jogadores não conseguiram atuar nessa partida, vários jogadores da base também integrando aí o time que foi ao Paraná, mas conquistou uma vitória importantíssima. Por quê? Porque a vitória mantém o Atlântico na terceira colocação, o Joinville é o vice-líder, mas ele agora está empatado em jogos com a CBF, que é líder, com o Joinville e também agora o Atlântico, enfim, todos têm 15 jogos. E com o próprio Pato, que vem logo atrás, aí na quarta colocação, ainda com condições de brigar por algo maior dentro dessa primeira fase. Mas deu ao Atlântico a condição de, por si só, brigar até mesmo pela liderança dessa fase. E a situação, ela fica muito boa, por quê? Porque amanhã tem jogo em casa com o Blumenau. Se o Atlântico ganhar do Blumenau, as últimas 2 partidas, é claro que ele vai enfrentar a CBF no confronto direto pela liderança fora de casa, mas o Atlântico, de qualquer maneira, a vitória no Paraná garantiu a ele o poder de depender de si só para estar entre os 4 primeiros colocados da primeira fase, que garante uma certa vantagem lá nas outras fases da Liga Nacional. E além disso, poder brigar aí, pelo menos pela vice-liderança, mas eu acho que o Atlântico ainda busca aí uma colocação muito boa nessa primeira fase da Liga Nacional. Fechou o esporte então para a segunda? Fechou o esporte, amanhã tem mais. Beleza, agora a gente vai com as informações da previsão do tempo. Te liga! Nesta segunda-feira, áreas de instabilidade vão continuar atuando sobre o sul do país. Por isso, em toda essa faixa leste do Rio Grande do Sul e norte do estado, todo o estado de Santa Catarina e grande parte do Paraná terão chuva a qualquer hora do dia. Mas o tempo vai ficar mais instável e chuvoso sobre o Vale do Itajaí e sobre a capital do Paraná, Curitiba. Nas demais áreas do oeste do Rio Grande do Sul e no extremo norte do Paraná, a chuva para e o sol aparece entre bastante nebulosidade. A mínima prevista em Porto Alegre é de apenas 12 graus, 11 graus em Curitiba. A máxima não vai passar dos 19 graus em Porto Alegre e dos 21 graus em Florianópolis. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Minuto Bom Dia de hoje está ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e, claro, pelo seu carinho. Uma ótima semana para você, tudo de bom, de muito sucesso. Que setembro que está chegando aí na sua vida seja um mês muito especial, viu? Ótima semana para você. Eu te espero amanhã. Você pode rever o nosso programa em www.tvbomdia.com. Hoje às 8 da noite tem Bom Dia Entrevista. Todos os recados dados. Valeu, galera. Até amanhã. Tchau, tchau.